Vivemos em uma época em que o homem acredita ter conquistado a liberdade, mas continua sendo prisioneiro de si mesmo. Ele se acha dono da própria mente, mas na verdade é conduzido por impulsos que nem entende de onde vêm. Carl Jung dizia que o homem que não domina seus instintos acaba sendo dominado por eles, e é exatamente isso que observamos hoje. Uma geração que se considera evoluída, mas que perdeu o controle sobre a própria energia vital. A mente do homem moderno está cada vez mais distraída, e o que o domina não é a força bruta, mas a incapacidade de lidar com o próprio desejo. O problema nunca foi o desejo. O desejo é parte da natureza humana, é o movimento da alma em direção à vida. O verdadeiro problema está no quanto o homem se tornou escravo dele. Vivemos em uma sociedade que transformou o instinto em produto, o corpo em propaganda e o prazer em mercadoria. Tudo é projetado para capturar a atenção, estimular o impulso e oferecer recompensas rápidas. O prazer se tornou um meio de controle, uma armadilha sofisticada que enfraquece a mente e drena a energia criativa. O homem moderno é alimentado com estímulos constantes que o mantêm preso em um ciclo de excitação e culpa, prazer e vazio. Ele se acostuma a ser recompensado pelo que o distancia de si mesmo. A energia sexual é uma das forças mais poderosas do inconsciente. Jung chamava de libido essa força vital que move toda a psique humana. Ela não se limita ao ato sexual. É a mesma energia que pode ser usada para criar, para curar, para buscar conhecimento e espiritualidade. Quando essa energia é dispersa em busca de prazer imediato, o homem perde o foco e se desconecta do propósito. Mas quando ele aprende a compreendê-la e direcioná-la, ela se torna uma fonte de poder interno. A mente dessexualizada não é uma mente que nega o prazer, e sim uma mente que aprendeu a transformá-lo. O homem que domina sua energia sexual não é menos humano. Ele é mais consciente. Há uma diferença profunda entre reprimir e sublimar. Reprimir é negar o instinto e gerar culpa. Sublimar é elevar o instinto e transformá-lo em consciência. É o processo de usar a energia do desejo como combustível para o crescimento. Jung dizia que tudo o que negamos dentro de nós se transforma em sombra, e quanto mais tentamos fugir do impulso, mais ele nos persegue. Por isso, a mente dessexualizada não é uma mente fria ou desconectada do corpo. É uma mente que aprendeu a observar o desejo sem se perder nele. O homem que conquista esse equilíbrio deixa de ser escravo do prazer e passa a ser senhor de si mesmo. Ele não precisa mais fugir da própria natureza, porque aprendeu a dialogar com ela. Essa transformação não é apenas psicológica, é espiritual. O homem que compreende sua energia sexual entende que ela é a linguagem mais profunda entre o corpo e a alma. Quando ele a desperdiça, se sente vazio, e quando a direciona, encontra propósito. A sociedade o ensina a buscar prazer para preencher o que sente faltar, mas o prazer que vem de fora nunca preenche o que está vazio por dentro. É por isso que o homem moderno, mesmo cercado de estímulos, vive cansado, disperso e sem clareza. Ele acredita que está vivendo intensamente, mas na verdade está apenas reagindo. A mente dessexualizada é o oposto disso. É a mente que consegue sentir tudo, sem se perder em nada. Ela entende o poder que existe em dominar o próprio instinto, e é justamente aí que nasce o verdadeiro poder masculino. A capacidade de transformar o fogo em luz e o impulso em direção consciente. O homem moderno vive uma crise silenciosa. Ele aprendeu a conquistar tudo o que o mundo oferece, mas continua incapaz de preencher o que sente por dentro. Cada conquista parece perder o brilho rápido demais. Cada prazer, por mais intenso que seja, se dissolve em poucos minutos. E então, ele volta a procurar outra coisa, outro corpo, outro desafio, outro estímulo, acreditando que dessa vez, talvez encontre o que falta. O problema é que o que falta nunca esteve fora. Carl Jung dizia que quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O homem moderno continua sonhando com o que o mundo promete, mas não desperta para o que sua alma pede. O excesso de estímulo transformou o prazer em anestesia. Ele não sente mais prazer por prazer, mas por não saber o que fazer com o próprio vazio. O prazer virou fuga. O silêncio o assusta. A introspecção o incomoda. Ele não percebe que, ao fugir do desconforto, foge também da própria cura. Jung explicava que o inconsciente tenta se comunicar através dos sintomas, e o vazio é justamente uma dessas mensagens.
É o chamado da alma para que ele pare de buscar fora e comece a se escutar. O vazio não é um castigo, é um pedido de reconexão. Mas a maioria dos homens não entende isso. Eles tentam curar o vazio com mais estímulo, mais consumo, mais barulho. E quanto mais fazem isso, mais distantes de si mesmos ficam. A energia sexual, quando não é compreendida, se torna um veneno lento. Ela se dispersa, fragmenta a atenção e confunde o propósito. O homem que vive apenas para satisfazer os sentidos acaba perdendo a sensibilidade. Ele se desconecta do próprio corpo, porque o corpo deixa de ser um templo e passa a ser uma ferramenta de prazer rápido. O resultado é que ele sente tudo e não sente nada ao mesmo tempo. Vive em constante excitação, mas sem profundidade emocional. É por isso que tantos homens, mesmo rodeados de prazer, se sentem exaustos, apáticos e desmotivados. Eles não estão cansados do mundo, estão cansados de si mesmos. E a alma, quando não é ouvida, começa a adoecer. Dessexualizar a mente não significa rejeitar o corpo, e sim libertá-lo da compulsão. É entender que o desejo é uma força sagrada e que, quando usada com consciência, eleva o ser humano em todos os níveis: físico, mental e espiritual. Quando o homem para de ser escravo do impulso e começa a direcionar essa energia, ele redescobre a clareza. Ele começa a enxergar a beleza nas coisas simples, a força na calma e a sabedoria no silêncio. A energia que antes era desperdiçada em prazer superficial começa a alimentar sua presença, sua criatividade e sua maturidade emocional. A mente dessexualizada é a mente que não precisa mais fugir de si mesma, porque aprendeu a estar em paz com o que sente. E essa paz é o que a sociedade mais teme, porque um homem em paz não é manipulável. A transformação começa no momento em que o homem para de lutar contra si e decide compreender o que sente. Esse é o ponto de virada. Ele descobre que não precisa mais reprimir seus impulsos, mas direcioná-los. O desejo deixa de ser um inimigo e passa a ser um mestre. Quando Jung falava sobre individuação, ele se referia exatamente a isso: o processo de unir o que é consciente e o que é instintivo dentro de nós. O homem que integra o próprio desejo se torna completo, e um homem completo é perigoso para o sistema que vive da fragmentação. A sociedade prefere o homem dividido, confuso e carente, porque assim ele consome mais, trabalha mais e questiona menos. Mas quando ele se reencontra, se torna autossuficiente. A mente dessexualizada é, portanto, um ato de rebeldia silenciosa, uma forma de libertação interna que nenhum poder externo pode controlar. Quando o homem compreende a si mesmo, algo muda no olhar. Ele passa a perceber o mundo com mais clareza, e o que antes o dominava começa a perder força. O prazer deixa de ser fuga e se torna escolha. O instinto, quando observado com consciência, revela sua verdadeira natureza. Ele é criador, não destrutivo. A energia sexual é a mesma que dá origem à arte, à filosofia, à espiritualidade. É o fogo que, quando bem conduzido, aquece, mas quando deixado sem direção, queima. Jung acreditava que essa energia é a ponte entre o inconsciente e o consciente, entre o homem terreno e o homem divino. Quando o homem aprende a canalizar esse fogo para o crescimento, ele deixa de ser apenas corpo e passa a ser presença. É o nascimento do guerreiro interior, aquele que luta sem espada, mas com propósito. Esse processo não acontece de um dia para o outro. É um caminho de autodomínio, de quedas e retornos, de enfrentamento com a própria sombra. O homem precisa olhar para o que o domina, e esse é um dos desafios mais difíceis. Muitos desistem porque confundem poder com força. Mas o verdadeiro poder está na serenidade de quem não precisa reagir a tudo. É na capacidade de escolher o silêncio quando o instinto quer gritar. É na habilidade de controlar o impulso quando tudo convida à perda de foco. O homem que conquista essa mente deixa de ser reativo e se torna criativo. Ele não é mais levado pelo ambiente. Ele molda o ambiente. A energia que antes o arrastava, agora o impulsiona para cima. Esse é o início da verdadeira maturidade espiritual. Quando o homem domina seus desejos, não é o corpo que perde força, é a alma que ganha espaço. Ele passa a sentir prazer em estar presente, prazer em se entender, prazer em construir algo que dure mais do que o momento. Ele percebe que a energia sexual não é apenas um instinto de reprodução, mas o combustível da expansão da consciência. O homem que dessexualiza a mente não se torna menos homem, mas mais humano.
Ele entende que o instinto é apenas uma linguagem e que a verdadeira virilidade não está em quantas conquistas ele tem, mas em quanto de si mesmo ele conquistou. A mente dessexualizada é o reflexo de uma alma que escolheu a liberdade em vez da dependência, e essa é talvez a forma mais elevada de poder que o homem moderno pode alcançar. Quando o homem reconecta o corpo com a alma, ele percebe que nunca existiu separação. O corpo é o instrumento através do qual a alma se manifesta, e a energia sexual é o canal por onde a vida flui. O problema é que a mente moderna separou essas dimensões. Transformou o corpo em objeto e a alma em conceito. A dessexualização da mente é o caminho inverso. É o retorno à unidade. É quando o homem percebe que não precisa negar o corpo para alcançar o espírito, nem negar o desejo para alcançar a consciência. Ele entende que o sagrado e o instintivo sempre caminharam juntos, e que a harmonia entre eles é o que o torna verdadeiramente inteiro. Quando Jung falava sobre o processo de individuação, ele dizia que o homem precisa integrar todos os opostos dentro de si: luz e sombra, razão e emoção, espírito e matéria. A energia sexual é o elo que une esses polos. O homem que aprende a direcioná-la se torna mais criativo, mais lúcido e mais presente. Ele não precisa de excessos para se sentir vivo, porque já encontrou a própria fonte de vitalidade dentro de si. O olhar dele muda, a postura muda, a voz muda. Ele não busca mais provar nada para o mundo, porque a validação que o sustentava era apenas o reflexo da sua carência. Quando ele encontra a paz consigo mesmo, o mundo exterior deixa de ser uma arena de disputa e se torna um espaço de expressão. A mente dessexualizada, nesse ponto, é a mente livre. Livre para amar sem se perder, para criar sem se exaurir e para viver sem precisar escapar. Esse homem entende que o amor não é a perda do controle, mas a expansão da consciência. Ele aprende a amar não porque precisa, mas porque transborda. A energia que antes o fazia buscar se torna a energia que o faz doar. E nesse momento ele compreende o verdadeiro sentido da masculinidade madura. Não é a força que domina, é a força que sustenta. Não é a conquista que prova, é a presença que inspira. O homem que domina sua energia sexual se torna um canal de equilíbrio para o mundo. Sua simples presença transmite segurança, serenidade e verdade. Ele não precisa mais de máscaras porque aprendeu a ser inteiro. E a integridade é o que o torna irresistível. Não o corpo, não a aparência, mas o magnetismo da alma em paz com o próprio fogo. A mente dessexualizada é, portanto, a maior arma do homem moderno. Não porque o torna imune ao desejo, mas porque o torna consciente dele. É a mente que aprendeu a observar o impulso sem ser conduzida por ele, a usar o fogo como luz, e não como destruição. O homem que atinge esse estado descobre que o verdadeiro prazer está na presença, que o verdadeiro poder está no silêncio e que a verdadeira liberdade está em ser dono do próprio mundo interior. É o homem que se reconectou à sua essência e, por isso, não se perde mais nas ilusões do mundo. Se essa mensagem ressoou com você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Aqui a gente fala sobre psicanálise, espiritualidade e autoconhecimento, de um jeito real, consciente e transformador. Porque entender a mente é o primeiro passo para dominar a própria vida. E como dizia Carl Jung, quem domina a si mesmo é mais poderoso do que quem conquista um exército.